Irmãos, para ler comigo um texto no livro de 1 Samuel, capítulo 9. Há alguns dias atrás, irmãos, Deus me deu essa palavra e eu ministrei ele na congregação. E quando o pastor me deu o tema, irmãos, eu sentei e eu procurei e eu orei, e dentro do tema algo me chamou a atenção e eu não consegui sair desse texto. Então eu quero compartilhar com os irmãos. 1 Samuel capítulo 9, vamos começar no versículo 3. 1 Samuel 9, 3, diz assim: E perderam-se as jumentas de Quis, pai de Saul, pelo que disse Quis a Saul seu filho: Toma agora contigo um dos moços, e levanta-te, e vai buscar as jumentas. Versículo 6, porém ele lhe disse: Eis que há nesta cidade um homem de Deus, homem honrado, e tudo quanto diz sucede assim infalivelmente. Vamos-nos agora lá, porventura, não nos mostrará o caminho que devemos seguir. Para encerrar, vamos ler o versículo 20, para não tomar muito tempo. Diz assim: E quanto às jumentas que há 3 dias se perderam, não ocupes o teu coração com elas, porque já se acharam. E para quem é todo o desejo de Israel, porventura não é para ti e para toda a casa de teu pai? Amém? Deus abençoe os irmãos. Podeis assentar. Eu sei que a igreja esteve a semana toda em um propósito, e nesse tempo que eu estive aqui, participei também junto com a igreja de todos eles. Só este ano que, devido a não estarmos aqui, não pudemos participar, mas temos visto a mão de Deus operando nesta semana, todas as vezes, milagres acontecem, portas se abrem, maravilhas de Deus. E como foi cantado, quando o povo de Deus resolve realmente adentrar na presença de Deus, Deus move as coisas no mundo espiritual e material a favor do seu povo. Me lembro que na segunda-feira o presbítero Claudinei estava ministrando aqui, eu estava vendo depois pela internet, pela live, gravado, porque não pude assistir ao vivo, mas me lembro que ele falou sobre Ana, explanou sobre a vida de Ana, e eu estava ali em casa, a Vanessa também, e eu me lembro que ele disse assim, de quando Ana chega no templo e vai orar, e não tem palavras, e aí tem o sacerdote que acha que ela está bêbada e tal. E quando ele estava falando sobre isso, eu falei para a Vanessa lá em casa, nós dois, eu falei: Vanessa, interessante, todos os anos Ana ia ao templo, todos os anos Ana subia e ia ao templo, mas somente um ano, um dia, foi que Deus ouviu Ana. Quando ele estava falando, eu disse a ela: muitas das vezes nós vamos ao templo, mas não entramos na presença. Nesse ano, Ana não foi ao templo, Ana foi para entrar na presença de Deus. Então não basta irmos ao templo, podemos ir ao templo anos e anos, mas o dia que nós realmente entrarmos na presença, aí é o dia que Deus nos ouve e responde a nossa oração. O tema escolhido pelo pastor Arnaldo, pelo Espírito Santo, em 1 João 5 e 14, me chamou muita atenção. Eu fiz até algumas anotações ali, mas não vou segui-las, porque o pastor disse que mudou as coisas e as coisas mudam mesmo. Mas o versículo 14 me chama a atenção, quando João escreve dizendo que as nossas orações, Deus ouve as nossas orações, responde às nossas orações, porém, segundo a sua vontade. E quando eu li o tema, segundo a sua vontade, imediatamente aquilo grudou no meu coração e não saiu mais. Porque nós oramos e buscamos e pedimos e queremos, só que há uma dificuldade em mim e em você, meros mortais que somos,
para entendermos qual é a vontade de Deus. E aqui é que está o segredo do negócio, a vontade soberana de Deus. Romanos capítulo 12, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Cristo, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, com entendimento. Ou seja, eu preciso saber o que eu estou fazendo, eu preciso saber quem eu estou adorando, eu preciso entender o que eu estou fazendo. Versículo 2 diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que saibais qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, a vontade de Deus para mim e para você é boa. Em segundo lugar, ela é agradável. E em terceiro lugar, ela é perfeita. Então, João está nos ensinando e dizendo que nós precisamos orar, crer no que vai acontecer, mas precisa ser segundo a vontade de Deus. Às vezes oramos, pedimos, mas não é a vontade de Deus para nós. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas há dificuldade em nós para entendermos a vontade de Deus. Porque às vezes insistimos com Deus em coisas que Deus não quer nos dar. Às vezes insistimos com Deus em coisas que não é a vontade de Deus. E muitas das vezes Deus até permite que aconteça, e lá na frente nós vamos entender, depois Ele vai dizer, não era a minha vontade, mas você insistiu. Então, há uma necessidade de entendermos a vontade de Deus para cada um de nós. E Deus tem um plano e um propósito para cada um de nós. Esse texto que nós lemos vai falar de Saul. E eu dizia esses dias atrás, que quando se fala em Saul, eu nunca vi alguém pregar coisa boa sobre Saul. Todas as vezes que se vai pregar sobre Saul, se fala do lado ruim de Saul. E Saul não começou mal. Saul começou bem. Saul começou dentro da vontade de Deus. Saul começou certinho, do jeito que precisava. Ele não terminou bem, mas ele começou bem. Salomão diz que o fim das coisas é melhor do que o princípio delas. Então, às vezes, nós começamos bem, vamos até o meio bem e terminamos mal. E às vezes começa-se mal, mas termina-se bem. E esta é a vontade de Deus, que nós terminemos bem. Jesus disse assim um dia: do que adianta eu ganhar o mundo todo e perder a minha própria salvação? Nós vemos pessoas todos os dias nas igrejas do nosso lado, que são pessoas que ganham almas, que evangelizam, expulsam demônios e fazem tantas maravilhas no reino de Deus, mas de repente você descobre que aquela pessoa se afastou, se desviou e até mesmo partiu para a eternidade sem Jesus. E é disso que Jesus está falando. Do que adianta nós ganharmos o mundo e perdemos a nossa própria salvação. Saul começa bem, e eu quero falar sobre Saul esta noite, mas eu quero falar da parte boa de Saul. A Bíblia diz que Samuel já estava nos seus dias, no seu limite, e Samuel tinha 2 filhos. Samuel então coloca os seus filhos para substituí-lo. Mas se você for ler o texto, uma página atrás, um capítulo anterior, você vai ler lá no texto que os filhos de Samuel se venderam. Os filhos de Samuel se corromperam. Os filhos de Samuel fizeram o que era mal aos olhos de Deus. Quando eu li isso, imediatamente acendeu uma luzinha na minha mente, que ela é bem fértil, ela viaja assim um pouquinho, sabe, bastante. E quando eu li isso, eu me lembrei de pelo menos mais 2 homens da Bíblia que não conduziram bem os seus filhos. Davi foi um deles. Os irmãos sabem a história de Davi, o que aconteceu com a casa de Davi, porque Davi não foi um bom pai. Davi foi um bom rei. Davi foi um homem de Deus, porém um péssimo pai. Samuel, grande homem de Deus, rei, juiz, profeta,
mas os seus filhos não fizeram o que era reto diante dos olhos de Deus. Eu estava lendo esses dias a respeito de quando Isaías leva uma mensagem a Ezequias dizendo: prepara, põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer. Deus mandou dizer para você que você vai morrer. Eu vejo por aí muita gente querendo ser profeta. Pensa que é fácil ser profeta? Você pensa que é fácil entrar na presença de um rei que tinha poder de mandar matar, tinha poder de mandar prender, exterminar toda a geração e dizer para ele: você vai morrer, põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer. Isaías foi lá e fez isso. Ezequias ora a Deus: Senhor, lembra-te do que eu fiz. No meio do pátio, Deus dá a ordem, Isaías volta e diz a Ezequias: Deus vai acrescentar mais 15 anos de vida na tua história. Porém, os 15 anos que Deus acrescenta à vida de Ezequias era para serem de bênção, mas Isaías traz uma palavra a Ezequias dizendo: a tua casa, você vai viver 15 anos, mas a tua casa, o negócio não vai ser muito bom para o lado da tua casa não. E ele dá uma palavra ruim para Ezequias. Ezequias, ao ouvir a profecia, a palavra, ele se manifesta dizendo a Isaías: boa foi essa palavra. Mas a palavra foi uma palavra de maldição. Mas ele disse: boa foi esta palavra. E Manassés, que não é esse Manassés que está ali no notebook, Manassés, filho de Ezequias, ele foi tão mal diante de Deus, que ele ofereceu o seu próprio filho assado no fogo a um Deus pagão. Alguns pais que não entendem o propósito de Deus a seus filhos, e nós não conseguimos conduzir os nossos filhos no caminho do Senhor da forma que deve ser feita. Às vezes nós trazemos os nossos filhos até a escola dominical e vamos para a feira e deixa as crianças na igreja. Um dia eu vi alguém assim, eu disse para ele: mas por que você deixa eles aqui e não fica? Ele disse: porque eu tenho que ir na feira todo domingo, e as crianças ficavam na igreja. Então nós vamos entender que há uma responsabilidade minha como pai e sua como pai de conduzir o seu filho até a presença de Deus. Uma criança judia com 12 anos de idade, ela já sabe todo o Pentateuco de cor. E se um rabino sentar com a criança, o menino adolescente, e tomar as leis, ele precisa responder de cor, porque senão é uma vergonha, uma desonra para o pai que não ensinou o seu filho nos preceitos do Senhor. E a ordem de Deus sempre foi essa: escreve na tábua do teu coração, pendura no teu pescoço, para você não se esquecer dos mandamentos do Senhor Jesus. O salmista diz: ensina o menino no caminho que deve andar, porque quando ele crescer, ele não vai se desviar dele. Mas para você ensinar o caminho, você tem que estar nele. Precisa estar nele. Vem por aqui, agora você vira aqui, vamos, agora você vem para cá, agora dá uma rezinha. Você precisa estar no caminho, porque se você não estiver junto, o negócio não funciona como deveria funcionar. E Samuel, 2 filhos. Agora os anciãos do povo chamam Samuel, diz assim: Samuel, é o seguinte, já está velho, você é homem de Deus, e se Deus te desse vida eterna, Samuel, nas minhas palavras aqui, viu, irmão? Se Deus te desse vida eterna, Samuel, nós estava junto, nós estava colado contigo até onde você for, porque contigo a gente vai. Agora com os teus filhos, Samuel, não vão reinar sobre nós. Nós não queremos os teus filhos. Eles se desviaram, eles deixaram os preceitos de Deus, eles se corromperam. Então não queremos os seus filhos reinando sobre nós. Nós queremos um rei. Samuel vai orar a Deus. Samuel ora a Deus e Deus responde e diz: Samuel, não foi você que eles rejeitaram, fui eu. Mas tudo bem, é um rei que eles querem, eu vou dar um rei para eles. A história diz que Deus vê Saul no meio do povo. E Saul era um jovem alto, e ninguém sobressaía no meio do povo sobre Saul. Saul se destacava, Saul era bonito, o texto diz que ele era bonito. O texto diz que ele era um homem alto, forte, e Deus escolhe Saul. Só que Saul não sabia qual era a vontade de Deus. Então, dentro desse texto, eu quero pegar no tema sobre a vontade de Deus.
Saul não sabia qual era a vontade de Deus, mas a vontade de Deus é o propósito que Deus tem. Então, para você e para mim, Deus tem a sua vontade. Qual é a sua vontade? O seu propósito. Deus tem um propósito para cada um de nós aqui dentro dessa casa, e pasme você, o propósito de Deus para cada um é diferente, não é igual, porque Deus não é um Deus que repete coisas, Deus é um Deus de coisa nova. Saul não sabia do propósito, e nós começamos lendo o quê? Que perderam-se as jumentas da casa de Quis, pai de Saul. Só para você entender o meu raciocínio, uma jumenta, naquela época, era como se fosse um carro novo hoje. A jumenta, ela servia para algumas coisas. Ela trabalhava na agricultura, a jumenta transportava carga, que era a moeda de troca, os grãos, ela servia para carregar o peso, e ela servia como transporte daquele que precisava se deslocar para lugares longe. Então a jumenta, lugares longe, a jumenta era muito cara e muito necessária. Porém, as jumentas, observe que não foi só uma, as jumentas da casa de Quis, pai de Saul, se perderam. Quando eu li isso aqui, Deus começou a falar comigo nesse texto. Elas se perderam. Observe que ninguém perdeu a jumenta, mas as jumentas se perderam. Cadê as jumentas? Ninguém sabe onde está. Onde elas se esconderam? Também ninguém sabe. Alguém viu a jumenta? Ninguém viu a jumenta. Agora Quis, pai de Saul, se desespera e vem até Saul e diz: Saul, primeira coisa, levanta-te. Segunda coisa, escolhe um moço, pega um moço e vai procurar as jumentas. Levanta-te, fala de ação. Levanta-te, fala de sair da posição em que se está. Levanta-te, fala para sair da posição de comodismo. Levantar-se é tomar uma posição a respeito de algo. E que chama Saul e diz: primeira coisa, você está muito tranquilo, levanta. Segunda coisa, escolhe alguém, um moço, um servo, e leva com você. Preste atenção nisso. Às vezes, muitas das vezes, Deus permite que as jumentas se percam, para que você possa chegar ao propósito. Vou repetir. Deus permite que jumentas se percam, porque Deus tem a sua vontade, tem o propósito, e Ele precisa que as jumentas se percam, para que você possa sair a procurar a jumenta, para chegar no propósito que Deus tem para você. As jumentas se perderam, mas Deus sabia onde estavam as jumentas. Saul não. Saul sai, se levanta, sai a procurar a jumenta, mas leva consigo um moço. Daqui a pouco você vai entender o papel desse moço. Ele não vai sozinho. Jesus disse assim um dia: olha, anda de dois, porque se um cair, o outro levanta. Não é bom andar sozinho. O pai de Saul sabia disso. O lugar talvez era perigoso, era deserto. Poderia acontecer algo com Saul. Aí o pai diz: leva um moço com você. Saul escolhe um moço, e o moço sai com Saul a procurar as jumentas de seu pai. Segunda coisa que eu quero dizer. Segunda coisa. A primeira eu já disse, que às vezes Deus permite que as jumentas se percam, para que você chegue ao propósito. A segunda coisa é: não ande sozinho. Ande sempre com alguém que te conduza ao propósito de Deus, à vontade de Deus. Ande com quem gosta de orar. Ande com quem gosta de jejuar. Ande com quem gosta de estar no culto de ensino. Ande com quem gosta de estar na escola bíblica dominical. Ande com quem tem graça na vida para expulsar um demônio de madrugada, a hora que ele se manifesta lá na tua vizinhança. Ande com alguém que te conduza ao propósito. Tem muita gente andando com companhias que não te levam ao propósito, mas te tiram dele. Tem uma semana
marcada que o pastor determinou para estarmos na igreja. Fulano, vamos na igreja. Ih, rapaz, olha, tem uma festa ali, vamos na festa comigo. Aí deixa de ir para o culto para ir para a festa. Saiu do propósito, saiu da vontade. E Deus permite que as jumentas se percam para que Ele te conduza ao propósito. Saul sai para procurar jumenta, mas ele nem imaginava que havia um trono esperando ele. Ele sai procurando jumenta, e na preocupação de Saul, eu preciso achar jumenta, eu preciso achar jumentas do meu pai. E o texto vai dizer, eu não li porque não dá tempo, mas o texto vai dizer que ele vai no mínimo em 3 regiões, e não encontra jumenta. E andou, e nada de jumenta. Você viu a jumenta? Não. Você viu? Não. Onde está? E procura, e vai aqui, vai ali. Não acha as jumentas. Tem hora que Deus esconde as jumentas, porque Ele precisa te conduzir a um lugar que você nem sequer imagina que Deus tem para você. As jumentas aqui no texto era o parente do cavalo, do burro, não sei, parente. Pano de fundo, aqui a jumenta. Essa semana eu assistindo lá, o pastor ainda falou sobre o gigante e Davi. O gigante foi o meio de Davi chegar a ser rei. A fornalha foi o meio, quem destacou Sadraque, Mesaque e Abidnego no meio da Babilônia. Imagine o povo passando, Sadraque, Mesaque e Abidnego andando, falando: rapaz, olha os camaradas ali, foram jogados no fogo, aquecidos 7 vezes mais, não queimou um fio de cabelo. Olha, esses camaradas é de Deus. Os meios que Deus prepara para mim e para você, para chegarmos a propósito, não entendemos, mas escute, Deus permite que coisas aconteçam, porque Ele tem um trono preparado para você, e você precisa chegar ao propósito. Você vai chegar ao propósito. E nós precisamos entender isso, porque senão desistimos e voltamos, e saímos do propósito, da vontade soberana de Deus. Agora Saul sai, e na sua mente estão quem? As jumentas de seu pai. Eu preciso achar a jumenta, é caro, vale muito dinheiro. Se eu não encontrar essas jumentas, como é que eu volto para casa? Meu pai vai ter um infarte, é as jumentas dele, é o dinheiro da casa, da família. E sai procurando, e não acha. No meio do caminho, já era tarde. Saul olha para o rapaz e diz para ele: moço, vamos voltar, porque nós não vamos achar jumentos. Já era, já andamos, rodamos, e nós não achamos essa jumenta. Então vamos voltar para casa, porque daqui a pouco meu pai começa a ficar preocupado comigo e com você. Então vamos voltar. Saul nem imaginava que havia um trono aguardando a sua vida, a sua história. Você nem imagina o que Deus tem guardado e preparado para você. A Bíblia diz assim, que aquilo que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, e nunca subiu ao teu coração, são essas as coisas que Deus tem preparado para os seus. Então você começou essa semana aqui, e na tua mentalidade você está preocupado com o quê? Com as jumentas. Há uma preocupação no teu coração aqui, esta noite e nesta semana. Cada um aqui fez um propósito, eu não sei quais são os seus propósitos, mas cada um veio para cá, e na tua cabeça está o teu negócio, a tua jumenta. É o filho que se afastou, é o filho que está na droga, é o marido que está no álcool, é a doença que tomou conta, é o diagnóstico de morte. E cada um de nós, a porta de emprego que não se abre, e cada um tem uma preocupação com um tipo de jumenta. E nós viemos para cá pensando em quê? Nas jumentas. É hoje que eu acho a minha jumenta, é hoje que Deus vai me mostrar, é hoje que Deus vai fazer alguma coisa. Saul, preocupado com elas, desanimou e disse ao rapaz: vamos voltar, eu não vamos achar mesmo essa jumenta. Daí a importância de andar com alguém que te conduz ao propósito, porque a resposta do moço para Saul foi essa: Saul, deixa eu te falar uma coisa,
Se a gente for até uma cidade aqui, pertinho, tem um homem de Deus lá. E se a gente falar com ele, ele nos mostrará qual é o caminho que nós devíamos seguir. Ande com pessoas que te conduzam ao propósito. E Deus me diz aqui esta noite, alguém aqui nesta casa, corta essa amizade que você está, porque essa amizade está te tirando do propósito. Corta essa conversinha do WhatsApp, do Facebook, na madrugada, porque ela está te tirando do propósito. Exclua esse contato do teu WhatsApp, porque ele não está te conduzindo à vontade de Deus, mas está fazendo com que você volte, porque você está preocupado somente com a jumenta. O moço diz, vamos até ali, ao homem de Deus. Tem um homem de Deus lá, você não conhece, mas eu já ouvi falar, vamos lá. Saul responde a ele, dizendo assim, rapaz, eu até queria ir lá, só que é o seguinte, eu não tenho nada para oferecer para Samuel. Se eu não tenho nada para oferecer, eu não posso ir até Samuel de mão vazia. Quando eu li isso, Deus falou ao meu coração, culto. Nós temos uma visão errada do que é culto. Culto para nós é vir à igreja buscando algo de Deus. Hoje eu vou à igreja porque eu preciso disso, daquilo e daquilo outro. Cada um de nós queremos algo. Culto para nós é isso, vir até aqui para recebermos algo. Mas culto não tem nada a ver com isso, porque Saul sabia muito bem que para ele estar diante do sacerdote, ele precisaria levar um presente ao sacerdote, alguma coisa ele tinha que apresentar ao sacerdote, e ele não tinha, estava de mãos vazias, mas estava andando com alguém que tinha. O rapaz olha para ele e diz assim, Saul, você não tem nada, mas eu ainda tenho um ciclo de prata guardado no meu bornazinho, vamos lá, que o sacerdote tem uma palavra para nós. Ande com pessoas que tenham algo, ande com pessoas que tenham alguma coisa para te dar quando você não tiver. Eu estou fraco, então ande com quem ora. É longe, eu não tenho carro, então ande com quem tem carro que vai te dar carona. Ande com pessoas que queiram o teu bem e te conduzam ao propósito, à vontade de Deus. Eu tenho, Saul, eu tenho um ciclo de prata aqui. Você não viu, acabou o pão, acabou tudo, mas eu tenho um negocinho guardado. Você sempre terá algo para oferecer a Deus, sempre. Então vamos lá. Chegaram na cidade. Quando eles estão entrando na cidade, se depararam, Vinícius, com umas moças. Pararam as moças e falaram assim, nós vamos encontrar aqui o homem de Deus. Ela disse, está aí. Que sorte vocês tiveram. Hoje, o homem de Deus está na cidade. Porque hoje é o dia que o povo vai oferecer sacrifício. Então hoje, o homem de Deus está aqui. Que coincidência. Que coincidência. Que coincidência Saul chegar na cidade no dia que o homem de Deus estava lá. Não existe coincidência. Quando você determinou essa semana estar aqui domingo todos os dias de manhã e à noite, e estar aqui nesta casa hoje, isso não é coincidência, porque hoje e a semana toda Deus esteve presente na casa, porque já sabia que você viria para cá. Não tem coincidência. Ah, que legal, hoje o profeta está aqui, sobe lá que ele vai falar com vocês. Saul vai até o profeta. Quando Saul chega no profeta, Samuel sai ao encontro de Saul. Quando Samuel sai ao encontro de Saul e encontra Saul, e isso aqui é maravilhoso, porque Deus sempre quer você no encontro dele, sempre. E Deus vai permitir momentos na tua vida, coisas que aconteçam na tua família, na tua casa, no teu trabalho,
na tua saúde, porque Ele não perdeu o controle. Ele tem o controle em suas mãos, mas Ele permite o meio para que você chegue na sua vontade. O que você está passando ou vivenciando não é um mero acaso, mas é Deus permitindo, guardando, escondendo a jumenta, para que você possa ir para a oração, possa ir para o jejum, possa ir para a consagração, possa frequentar mais os cultos, para que Deus consiga mostrar e realizar da tua história a sua vontade. Saul chega até o sacerdote. Quando ele chega no sacerdote, o sacerdote chama Saul para um lugar mais alto. O texto diz que tinha aproximadamente 30 homens com Samuel, mas Samuel chama Saul e seu servo, está no texto, e coloca os dois em uma posição de destaque, junto com aqueles outros 30 homens. Deus sempre terá uma posição diferente para você. Deus sempre terá um lugar preparado, específico para você, mas eu e você precisamos andar na sua vontade. Agora Samuel chama Saul, vem cá, chama o cozinheiro e fala assim: lembra daquela porção que eu te dei para você guardar, para você separar? O cozinheiro lembra. Samuel diz: traz lá a porção que eu pedi para você separar. Ele traz a porção, e Samuel, juntamente com Saul e o moço, se alimentam da porção que já havia sido separada por Samuel para alimentar Saul. O texto diz que quando Saul chega no monte, e Samuel encontra Saul no monte, sabe onde você vai encontrar Deus? No monte. Deus sempre estará no monte, esperando você ir até Ele, para Ele realizar a sua vontade na tua história. Sempre. Ele precisa ir até o monte. Essa semana que os irmãos estiveram aqui, é uma semana de caminhada até o monte. Não é fácil subir monte. Foi falado aqui por irmão Ari, não foi fácil essa semana, né, Margarete? Não foi fácil essa semana. Por quê? Porque subir monte cansa, dá trabalho, tem pedra, escorrega, dá sede, é um monte de coisa. Mas lá em cima do monte tem alguém aguardando você chegar com uma palavra. Uma palavra. Não sabia o que fazia. Agora Samuel chama ele para um particular: vem cá, entra aqui comigo, come comigo. Deus está chamando alguém aqui dentro desta casa esta noite, para sentar com Ele e comer na sua mesa. Coma com Jesus aqui esta noite, na sua mesa, tem uma porção preparada para você. Quando Samuel bate os olhos em Saul, o texto diz que Samuel olha para ele. Quando ele olha para Saul, Deus fala ao coração de Samuel: é este o moço que eu escolhi para assumir o trono, é esse rapaz que eu quero, é esse que vai reinar sobre o povo. Samuel olha para ele e diz assim: já fazem 3 dias, escute isso, olha, já fazem 3 dias que você está andando procurando jumenta de seu pai. Onde Samuel estava? No monte. Samuel sabia de jumenta? Samuel sabia quantos dias fazia? Mas quando Saul chega no monte, no local do propósito, Samuel olha para Saul e diz para ele: rapaz, ontem ainda eu estava em outro lugar, e Deus falou comigo: amanhã, a esta hora, vai subir um moço no monte, e quando ele chegar no monte, ele é alto, ele é bonito, ele é da tribo de Benjamim, e quando ele chegar, você vai olhar para ele, receber ele, comer com ele, ungir ele, porque é ele que vai ser o rei de Israel.
antes mesmo de você fazer essa semana de campanha, antes mesmo de você se trocar na sua casa, para se dirigir para este local, para este monte, Deus já sabia que você estaria presente aqui, buscando algo da parte dele. Ele já sabia. Ou você acha que Deus não sabe onde você mora? Ou você acha que Deus não conhece o teu corpo e a enfermidade que está nele? Ou você acha que Deus não conhece o teu marido, a tua esposa, que Deus não sabe por onde teu filho anda, seja aqui, seja em outra cidade, seja em outro país? Deus sabe todas as coisas e nada acontece por um acaso. Se tudo isso está sucedendo na tua trajetória, acredite, Deus tem um plano. Deus tem um projeto. Nós estamos construindo uma casa ali com o Manassés, e ele faz um projeto. De repente a gente vai executar. Ele diz: Fabiano, vamos ter que mudar isso aqui, porque o negócio aqui mudou, virou, vamos inverter esse projeto, vamos mexer nesse negócio aqui. A gente vai lá, ajeita, se encaixa de novo, porque nossos projetos, eles não dão às vezes certo, mas Deus é o arquiteto que projetou essa terra, que fez você nascer, que já sabia que você existiria, que você teria família, que você ficaria enfermo, que alguém se perderia. Deus já sabia que recolheria alguém e a dor ficaria no teu coração. Deus sabe de todas as coisas. Ele tem um plano. Ele tem um plano. Eu preciso repetir para alguém aqui esta noite: nada está perdido, nada está fora do lugar. Deus tem um plano. Deus tem um plano. Deus tem um plano. Deus tem um plano. Abaia, ceia, surai. Deus tem um plano. Fugiu do teu controle. Do teu controle. As coisas fugiram e você está procurando jumenta. Não acho, cadê? Aonde eu toco? O que eu faço? Onde eu mexo? E Deus está olhando. Vai para o propósito. Vai para o propósito. Eu tenho um plano. Vai para o propósito. Esquece a jumenta. Vai para o propósito, que eu tenho um plano. Samuel olha para Saul, e aqui eu encerro, dizendo: Saul, já faz 3 dias que você está andando sem saber para onde vai, procurando jumentas. Mas quando você veio até o monte, quando você veio até este lugar hoje, falar comigo, eu tenho uma palavra para você. E aqui eu vou te dar a palavra que nós lemos, versículo 20. Quanto às jumentas que há 3 dias se perderam, não ocupes o teu coração com elas, porque já se acharam. Só uns 3 ou 4 entendeu. Quanto às jumentas que você está procurando há 3 dias, o que tem ocupado o teu coração aqui esta noite, o que tem te preocupado, qual é a tua petição, qual é o teu pedido, qual é a tua questão, qual é o teu desespero? Você não sabe o que faz, não sabe aonde vai, não sabe com quem fala, não sabe quem vai mexer as coisas para você. Deus está te dizendo: entra no propósito, entra no propósito, entra no propósito, porque se você entrar no propósito, eu sei aonde estão as jumentas. Eu sei onde está a saída, a solução. Eu sei onde vai dar o final das coisas. Então entra no propósito, porque eu tenho um trono para você. Entra no propósito, porque eu tenho um lugar especial para você. Entra no propósito, porque eu preciso que você volte a pregar. Entra no propósito, porque eu preciso que você volte a cantar. Entra no propósito, porque eu preciso que você volte a orar. Eu estou com saudade de você na madrugada. Entra no propósito, porque eu já sei a solução para esse negócio. Eu já tenho a solução.
3 dias, Saul. 3 dias, Saul, você procurando a jumenta e não achou. Sabe o que foi, Saul? Eu escondi a jumenta. Saul sai com a desculpa de procurar a jumenta, mas era plano de Deus conduzir Saul até o monte para ocupar um trono. Deus não perdeu o controle da tua história, Deus não perdeu o controle da tua família, Deus não perdeu o controle das coisas. Deus só permitiu que as jumentas se perdessem para que você entendesse que você precisa subir ao monte, encontrar Deus, para que Deus coloque você no propósito, no caminho, e você chegue até onde Deus quer que você vá. 3 dias, Saul, você está procurando. Quanto tempo faz que você está procurando uma solução para esse negócio? Quanto tempo? E você anda aqui, anda ali, anda lá, bate aqui, pede ali, as portas se fecham, ninguém te ajuda, ninguém olha para você, e você fica, Senhor, mas o que está acontecendo? As coisas saíram do lugar. Aí você escolhe uma semana toda para vir até o monte, e quando você chega no monte, você começa a colocar, e começa a oferecer aquilo que você tem. Está aqui, Deus, o meu ciclo de prata. Na segunda, na terça eu trouxe um ciclo de prata, está aqui, na terça eu trouxe, na quarta um ciclo de prata, na quinta, na sexta, um sábado, no domingo você trouxe esta noite um ciclo de prata para oferecer a Deus aqui neste monte. Samuel olha para Saul e diz assim: as jumentas, descansa o teu coração. Essa palavra é para alguém aqui esta noite. Descansa o teu coração, porque Deus já achou a jumenta para você. Descansa o teu coração, porque tem saída para você. Descanse o teu coração, porque Deus está tocando em coisas. Descansa o teu coração. Não te preocupe mais com essa jumenta, porque você está entrando no propósito. E quando você entra no propósito, não é você que cuida das coisas, mas é Deus quem põe as coisas no lugar para você. Deus está dizendo a alguém aqui nessa casa: a partir de hoje eu estou colocando coisas no seu devido lugar. Descansa o teu coração. Samuel olha para Saul e diz assim: é o seguinte, para você saber do que eu estou falando, você vai sair, voltar, e quando você vai chegar num determinado lugar, e você vai encontrar alguns homens, eles estão levando pão, eles estão levando vinho, e eles vão te dar 2 pães, vão te dar um vinho. Você coma, você beba esse vinho. Pão, palavra, vinho, alegria. Você não entendeu? Depois desse propósito, você vai andar no meio do caminho aí, vai aparecer alguém, vai ter pão para você, vai ter vinho para você. Talvez até hoje você tenha tido tristeza, mas tem alguém aí fora, eu não sei quem, mas está esperando você passar por lá. E quando você passar, ele vai dizer: tem pão aqui para você, tem vinho aqui para você, coma, beba, tenha alegria a partir de hoje. Samuel diz, mais à frente, você vai encontrar um grupo de profeta. E quando você encontrar esse grupo de profetas, Saul, eles vão começar a profetizar, e você vai profetizar também. Saul sai, encontra o pão, encontra o vinho, pega o pão mais à frente, encontra um grupo de profeta. E o texto diz que quando Saul encontra um grupo de profeta, o Espírito do Senhor se apossou da vida de Saul, e Saul começou a profetizar no meio dos profetas. Alguém olhou para Saul e diz assim: mas esse daí não é Saul, aquele Saul é aquele Saul. Mas a partir de hoje, disse Samuel a Saul: Saul, você chegou no propósito. A partir de hoje, o teu coração vai mudar, e você vai se transformar em um novo homem. O Espírito de Deus toma a vida de Saul, e Saul deixa de ser quem era, e se transforma num homem cheio do Espírito Santo de Deus. E é isso que Deus quer fazer na tua vida, aqui nesta casa, nesta noite de encerramento.
te encher do Espírito Santo. Com a permissão do pastor Arnaldo, por favor, se coloque de pé, porque o meu tempo já deu. As irmãs vão louvar. As irmãs vão louvar. E o pastor vai apresentar a caixa nesta oração final. Escute isso. Entrou alguém aqui esta noite. Você entrou procurando jumentas. Você entrou procurando uma solução. Você entrou procurando uma resposta. Deus te diz aqui esta noite: venha para o propósito. Venha para o meu monte. Eu estou aguardando você no monte. Eu já sei onde está a cura. Eu já sei onde está a resposta. Eu já sei onde está a solução. Eu preciso só que você entre no propósito, porque eu preciso te abençoar aqui ainda hoje, esta noite. Eu quero fazer um convite aqui. Feche os seus olhos, curva a sua fronte. Eu quero fazer um convite. Se existe alguém aqui nesta casa esta noite, que você entrou e você ainda não conhece a pessoa do Senhor Jesus, esse Jesus que cura, esse Jesus que liberta, esse Jesus que transforma. Alguns dias atrás estávamos em um culto e alguém ficou possesso, pomba gira, e manifestou, e o negócio foi dos brabos, mas a presença de Deus estava na casa. Jesus é o único que tem poder sobre os demônios, e Ele te deu autoridade e poder. Eu quero perguntar para você se você deseja levar Jesus embora para a tua casa aqui esta noite. Você que entrou aqui e não conhece a Jesus, entre no propósito esta noite. Entregue a sua vida nas mãos do Senhor Jesus e deixa Ele conduzir as coisas, porque Ele tem um plano para você. Ele tem um plano para você. Se existe alguém, dê um sinal assim com a sua mão, que eu vou te ver, e você diga assim: eu quero levar Jesus para minha casa. Tem alguém? Dê um sinal assim com a sua mão. Você que não aceitou a Jesus ainda, você que não conhece a Jesus, tem alguém que deseja levar Jesus embora? Tem alguém? Alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, tem alguém? Tem? Isso, vem para cá, vem para cá. Isso. As irmãs, vai louvando a Deus. Isso. Deus tem um plano para vocês. Deus tem um plano, Deus tem um plano, Deus tem um plano, Deus tem um plano. Aleluia. Tem mais alguém? Segura elas aí. Tem mais alguém? Aleluia. Há momentos que as palavras mais parecem frases decoradas que Deus cansou de ouvir. Aleluia. Tem mais alguém? Há momentos que a solidão aperta o peito e dói o coração, mas não vou desistir. A unção do Espírito Santo aqui sobre nós esta noite. Não saia desta casa sem renovo. Não saia desta casa sem a presença. Não venha no templo apenas, mas leve a presença. Tenha a presença. Aleluia. Preciso acreditar que a vitória chegará. Deus não nos deixa só. O Espírito de Deus me